Olá pessoal, sou Marcelo Ribeiro, guia de turismo aqui do Espírito Santo e hoje o vídeo é aqui no sítio histórico São José do Queimado, no município de Serra, região metropolitana da Grande Vitória. O sítio histórico de São José do Queimado foi palco do principal movimento contra a escravidão aqui no Espírito Santo. E hoje ele é um museu a céu aberto com direito à visitação. O sonho por liberdade fez negros escravizados construírem uma igreja. A igreja ficou pronta, mas a liberdade não aconteceu. E o que aconteceu foi uma grande revolta, dando origem aí à insurreição do Queimado. Queimado hoje é um distrito no município de Serra, mas no século XIX pertencia à Vitória. Tinham fazendas, escolas, na época era um lugar bem movimentado, com uma grande população, dizem de ter 5.000 habitantes. E então chega aqui o Frei Gregório José Maria, e ele fica impressionado que nesse lugar com tantas pessoas não havia uma igreja para dar assistência espiritual à população. Foi então que ele resolveu construir uma igreja aqui no lugar. Mas para isso ele precisava de dinheiro, de recursos financeiros e de mão de obra. O dinheiro ele conseguiu com moradores e fazendeiros da região, mas faltava mão de obra. Ele conseguiu movimentar e convencer os escravizados a construírem a igreja em troca da carta de alforria. Porém, ele fez a promessa aos negros escravizados, mas não tinha certeza, não havia conversado e acertado nada de liberdade para ele, só tinha promessa. Em agosto de 1845 foi lançada a pedra fundamental da construção da igreja. Então os negros escravizados começaram a trabalhar na construção, mas eles não tinham a liberação dos seus senhores para poder trabalhar nos dias normais. Então eles trabalharam só nos seus dias de folga, que normalmente eram no domingo ou no dia de santo. E para terminar logo a igreja e ter assim mais rápido a sua liberdade, passaram a trabalhar também nas noites de lua cheia. A igreja foi construída no alto de uma colina e na sua construção foram utilizadas pedras. As pedras menores, do tamanho de um punho, eram levadas por crianças na faixa de 6 anos de idade. E assim construíram uma igreja grande e imponente no alto da colina que se destacava em toda a região. Trabalharam tanto que ficou pronta antes do prazo. Em 1849, no dia 19 de março, dia de São José, acontecia a missa de inauguração da igreja. E aí os escravizados foram cobrar a liberdade, foram cobrar a carta de alforria, mas não tiveram. O padre não assumiu a promessa. Dizem que ele abandonou a igreja, saiu do altar. Ele não havia conseguido junto aos fazendeiros e os políticos da região. E aí começou uma grande revolta. Liderado pelo Chico Prego, Elisário e João da Viúva, os escravizados então saíram percorrendo a região, indo às fazendas, exigindo dos fazendeiros a liberdade, a alforria e libertando os escravizados que nelas estavam. Essa revolta que cresceu, tomou conta da região, ficou conhecido como a Insurreição do Queimado, o principal movimento contra a escravidão aqui no estado do Espírito Santo e um dos mais importantes a nível de Brasil. Mas a Insurreição do Queimado foi brutalmente sufocada pela força policial, que veio de Vitória, da província, mas foi tão grande esse movimento que o Império mandou reforços do Rio de Janeiro para poder acabar com a revolta. A maioria foi brutalmente assassinada e os corpos jogados na Lagoa das Almas. Os sobreviventes foram levados a júri. 6 deles foram absolvidos. 5 foram condenados à morte, entre eles os líderes do movimento, e os outros açoitados, chicoteados em praça pública para servir de exemplo. Os que conseguiram fugir foram para a mata, a floresta próxima aqui. Muitos morreram porque não sobreviveram a toda aquela situação no meio da floresta. Outros chegaram no município próximo, a Cariacica, fundando assim um quilombo. Os líderes Chico Prego e João da Viúva foram enforcados. João da Viúva foi enforcado aqui em frente à igreja que ele ajudou a construir. Chico Prego foi enforcado depois de muita tortura em frente à igreja matriz da cidade da Serra. Elisário, ele conseguiu fugir da cela onde ele estava preso. E por não ter vestígio nenhuma na cela, nenhum arrombamento, foi tido como um milagre, milagre de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo.
ele fugiu e foi para a floresta, ficando assim como uma representação da liberdade dos negros escravizados. Mas o carcereiro que tomava conta depois confessou que facilitou a fuga dele. O padre, ele foi transferido depois de um tempo para uma outra província. A igreja existiu por algum tempo, mas depois entrou em ruínas e ficou abandonado, esquecido. Quiseram que esquecessem mesmo, propositalmente, tudo o que havia acontecido aqui. E até hoje não é muito bem lembrado. E o que sobrou da igreja foi tombado como patrimônio histórico-cultural do Estado do Espírito Santo. Em 1920, começou a obra de revitalização do lugar. Foi feito um trabalho de recuperação do que ainda existia, se tornando assim um museu a céu aberto. Hoje, então, as ruínas da Igreja do Queimado fazem parte aí do sítio histórico de São José do Queimado. Na parte dos fundos da igreja, um cemitério, que era comum cada igreja ter o seu cemitério. Não havia cemitérios públicos. E para que a insurreição não caia no esquecimento, todo ano acontecem eventos como caminhada noturna, manifestações culturais, celebrações em homenagem à data. Aqui pela manhã aconteceram vários momentos, celebração ecumênica, falas, e agora está tendo a partilha. Estão compartilhando ali os alimentos e está sendo servida agora uma feijoada. Com a revitalização, o lugar está aberto à visitação. E segundo informações que eu tive aqui, todos os dias a partir das 8 horas da manhã. Entre 8 da manhã e 6 da tarde. O sítio histórico São José do Queimado, ele fica numa área rural, um pouco distante. Então é interessante você vir com a luz do dia. O lugar tem sido frequentado principalmente pelo turismo pedagógico. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta esse vídeo, compartilhe, comente, se inscreva, ajudando assim o canal a crescer.